A Fernanda tem caminhado com a gente, né? Com muita alegria, com muita graça, com muita beleza. Ela tem caminhado ainda mais perto do Altamiro, com o projeto do parque lá em Dayatuba. Então, quem estiver curioso para saber como é que estão as coisas por lá, pode perguntar, né? Vocês vão falar com alegria. Mas hoje ela vai falar sobre o nosso último tema. Pode passar, amor, por favor? Tudo bem, sem problema. A estreia da adolescência, ou ela vai dar uma outra sugestão de como é que a gente vai caminhar no tema de hoje. Fernanda, você é muito bem-vinda, tá bom? Senhor Deus, seja conosco nesse momento, principalmente com a Fernanda, Pai. O Senhor derramou no coração dela o que ela tem para ministrar, mas é o Teu Santo Espírito nesse momento, que conduz as palavras até o profundo do nosso coração. Então faça, Senhor, a obra nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Bom dia! Tudo bem com vocês? Com vocês que estão em casa também. Eu vou tirar. Me deem essa licença, tá? Eu quero fazer uma experiência agora com vocês, para a gente aquietar nosso coração. Eu vou cantar uma canção e eu quero que a gente faça dessa canção a nossa oração. Vai ser uma oração cantada. Então, feche os seus olhos, silencie a sua mente e reflita sobre essa canção que a gente vai cantar. Você canta nesse e eu pego nesse. Como pedir coroas a um rei que da sua glória se despiu? Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim, querer tanto quando ele não quis nada além de me amar? Oh, 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 oh. E todos os seus passos só me falam que o que ele espera de mim é renúncia. É morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tão pouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade ele trazia no olhar, e tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai, e o que fugia disso ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, o meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Jesus.
nós oramos essa canção e te agradecemos, Jesus Cristo de Nazaré, porque se estamos aqui hoje é por tua causa. E nós queremos aqui estar para falar sobre a sua vida e saber qual caminho nós devemos seguir, qual caminho nós devemos trilhar. Recebe a nossa oração e fala aos nossos corações. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração para que a gente possa te ver, para que a gente possa te ouvir, para que a gente possa sentir a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Aí dá para dar uma andada. Gente, hoje nós vamos encerrar a série. Como que chama a série? Jesus também foi menino. E hoje a gente vai falar de Jesus na estreia da adolescência. E aí eu trouxe esse tema, esse subtema, porque na estreia da adolescência Jesus teve coragem de ser simples. Na estreia da adolescência Jesus teve coragem de ser simples. Eu quero que vocês abram suas Bíblias comigo, acompanhem por aqui que vai aparecer. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, nós vamos ler do verso 40 ao verso 52. Lucas, capítulo 2, do verso 40 ao verso 52. Ah lá, apareceu. Olha o que a palavra de Deus nos diz. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, os seus pais iam até Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles se dessem conta, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então, eles começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. E não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos, exatamente todos os que o ouviam, ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Então Jesus pergunta para os pais: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Esse é o texto que vai ser base para a nossa reflexão desta manhã. Nós estamos aqui por causa de Jesus, certo? A fé em Jesus, aí você vai passando conforme eu for falando, a fé em Jesus, olha lá, nos une, a fé em Jesus nos movimenta, a fé em Jesus nos dá um propósito, nos dá uma missão. E existe um propósito que nos une na pessoa de Jesus, que é o propósito de ser igreja de discípulos. Nós todos temos esse propósito, de ser comunidade do reino de Deus, de viver sobre o governo e a autoridade do Pai, dando continuidade para aquilo que Jesus começou. Ou seja, nós somos o povo que anuncia as boas novas, o povo que manifesta justiça em meio à injustiça. Nós somos o povo que revela a beleza de Deus no mundo através da nossa vivência. Então, nós temos a missão de ser gente na medida de Cristo. Nós temos a missão de ser gente na medida de Cristo. E é por isso que se torna tão relevante a gente falar sobre Jesus. A gente conversar sobre a sua vida, sobre a sua missão, sobre os seus passos, sobre a sua humanidade.
E quando a gente olha para esse texto, essa é a única referência bíblica sobre a juventude de Jesus Cristo. É isso tudo. Isso é tudo. Não tem mais nada além disso na Bíblia. Depois Jesus só volta a aparecer quando já era adulto, por volta dos 30 anos, quando ele vai ser batizado por João Batista. E essa é uma das passagens mais importantes do relato do Evangelho. Para vocês entenderem um pouquinho do contexto, o que está acontecendo aqui. A lei estabelecia que todo adulto judeu que vivesse dentro dos 30 quilômetros de Jerusalém devia ir para Jerusalém na Páscoa. A Páscoa era, assim, uma comemoração central na vida do povo judeu. Relembrava, né, a libertação do povo do Egito, e isso deu um sentido para eles, era um norte. Então, era uma festa extremamente importante para o povo judeu. Todos os judeus, eles viviam com a expectativa de que um dia eles pudessem participar da celebração da Páscoa em Jerusalém. E um jovem judeu, ele era considerado adulto quando ele fazia 12 anos de idade. É por isso que Jesus está nessa festa junto com seus pais. Porque Jesus havia feito 12 anos de idade e toda pessoa, todo homem que fizesse 12 anos, ele convertia-se então em filho da lei. Ele tinha que cumprir com as obrigações que a lei impunha. Então, Jesus vai pela primeira vez à festa da Páscoa. Mas quando os pais voltam, ele fica perdido, ele fica para trás. Perdido, né? Ele fica para trás no templo. Nada de perdido. E não é por negligência que José e Maria não sentem falta de Jesus, né? Naquela época havia o costume das mulheres começarem a viagem antes, porque elas andavam com os passos mais lentos, e os homens iam depois, e acompanhavam, né, para que eles pudessem ir mais rápido. E eles só iam se encontrar no entardecer, porque daí eles iam fazer acampamento, para eles poderem passar a noite. Então, durante esse trajeto, acho que Maria falou, Jesus está com José. E José falou, Jesus está com Maria. Na hora que eles chegam para poder montar o acampamento, cadê Jesus? Então, depois deles perceberem que Jesus não estava nem com José e nem com Maria, eles regressam, eles voltam para Jerusalém para buscar Jesus. E na Páscoa, durante a Páscoa, existia um comum também, um hábito, era de costume o sinédrio se reunir na presença de todos aqueles que queriam ouvi-los. Ouvir os seus ensinamentos, eles se debruçavam sobre o estudo da Torá, né, que era a palavra de Deus, e aí encontraram Jesus nesse contexto. Então, quando eu olho para esse texto, para esse contexto, e encontro Jesus dentro do templo, conversando, né, ouvindo, perguntando, respondendo, eu consigo entender que para ser gente na medida de Cristo, que é a nossa missão, é preciso ter coragem de ser simples. Para ser gente na medida de Cristo, é preciso ter coragem de ser simples. 12 anos. Jesus ele estava encerrando o seu período de infância e entrando na maioridade judaica. Ele estava deixando de ser uma criança e ele estava se tornando um adulto, um jovem adolescente. E a adolescência é um tempo complexo, fala sério. É ou não é? É só você olhar para a cara dos pais de adolescente, você enxerga o desespero no olhar. Todo mundo já foi adolescente aqui, uns que deram mais trabalhos, outros que deram menos. Mas para a maioria das pessoas, a adolescência é um período muito complexo. Por quê? É o momento que você adentra o mundo da complexidade adulta e você deixa para trás a simplicidade da criança. Olha para a Bela e para o Nick, como eles são simples, qualquer coisa está tranquilo, a gente conversa, a gente fala, só o fato deles estarem desenhando, ou mesmo se não tivesse uma caneta, eles iam inventar alguma coisa e estaria assim, sensacional. Então esse tempo da adolescência, você adentra o mundo cheio de complexidades, que é o mundo dos adultos, e você faz da infância, a simplicidade da infância, uma lembrança. Você deixa isso para trás. Mas, como Jesus não é todo mundo, quem já ouviu essa frase, né? Você não é todo mundo. Jesus também não é todo mundo. Eu percebo nesse breve relato uma mudança de paradigma. Essa é uma parte importante do processo de humanidade de Jesus. Esse processo da sua encarnação para revelar
o seu amor redentivo. E nesse processo existe uma mudança de paradigma. Quero fazer uma pergunta para vocês. O que se espera de um adolescente? Bater a porta do quarto. Eu vou repetindo aqui para o pessoal acompanhar. Extremos, ok. O que se espera de um adolescente? Rebeldia. Enfim, é um momento onde quem tem a verdade são os pais ou algum adulto? Não, quem tem a verdade é o adolescente. Ele sabe muito mais do que qualquer outra pessoa. Então, esse período da adolescência é o período de você ganhar autonomia. Você começa a assumir progressivamente as responsabilidades que antes eram de outros. Você começa a ter uma tomada de decisões. Você começa a assumir atividades que antes eram desempenhadas pelos pais ou pelos cuidadores. E aí você começa a ter um senso de dono do próprio nariz. Eu tomo minhas próprias decisões. Da minha vida cuido eu. E geralmente é um tempo onde a gente se joga mesmo no caminho das complexidades. O que eu quero dizer no caminho das complexidades? De você ir para esses extremos mesmo e a respeito das suas opiniões políticas, a respeito das suas opiniões musicais, a respeito das suas opiniões dos relacionamentos que você tem, você se joga nesse caminho de complexidade, porque ninguém sabe de mais nada. O adolescente que detém a verdade é um período onde você é facilmente atraído pelo conhecimento. Um conhecimento, assim, muito moderno, muito volátil, muito frágil. É difícil você encontrar um adolescente que curte as coisas simples e corriqueiras da vida. Porque aquilo que é simples, aquilo que é ordinário, é sem graça. É alvo de desprezo, não é interessante. O importante são as experiências, as sensações, porque isso, na verdade, é ser gente. Isso, na verdade, é viver a vida intensamente. E não só no período adolescente, mas o nosso mundo se tornou muito complexo. As nossas vidas e as nossas rotinas são extremamente complexas. São complicadas. Nós estamos sempre ocupados, nós estamos sempre cheios de demandas para resolver. Nós estamos sempre cheios de coisas para conquistar. E isso toma a nossa agenda. E diante desse contexto, as pessoas estão famintas por aquilo que é simples. As pessoas querem encontrar a simplicidade. A verdade é que as pessoas respondem ao que é simples. O simples funciona. Então, esse contexto que a gente está inserido. E o grande cientista Albert Einstein, vai aparecer agora, olha lá. Ele diz assim, no meio da complexidade, encontre a simplicidade. No meio da complexidade, encontre a simplicidade. Se existe alguém que sabe sobre simplicidade, essa pessoa é Jesus. E ser simples num mundo extremamente complexo é muito revolucionário. E se tem alguém também que sabe sobre ser revolucionário, esse alguém também é Jesus. Porque ele entra em um cenário religioso extremamente complexo e poluído, e ele pega essa complexidade e transforma em simplicidade. De todos os versículos que nós lemos aqui nesse trecho de Lucas, existe um que me chama a atenção. Quando diz assim, todos que o escutavam, todos os que o ouviam, ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Todo mundo, que não era pouco, no meio de uma festa, a festa mais importante da tradição judaica, então devia estar abarrotado de gente. Todos os que o escutavam um menino de 12 anos, que geralmente não tem nada para ensinar, ficavam surpresos, maravilhados, encantados com o seu entendimento e com as suas respostas. O que te deixaria maravilhado ao ouvir um jovem adolescente? O que você acha que Jesus tinha de diferente? Por que o discurso dele era tão impressionante assim? Pensa sobre isso, não precisa responder não. Definitivamente, quando a gente olha para a vida de Jesus, desde pequeno até o fim da sua vida, Jesus é um ponto de ruptura. Jesus implica um ponto de ruptura. O encontro com Jesus necessariamente gera um antes e um depois.
Não é à toa que a história do mundo ocidental é dividida entre antes de Jesus e depois de Jesus. E a história, a religião de Israel, especialmente, ela tem um antes e ela tem um depois de Jesus Cristo. Porque Jesus implica um ponto de ruptura na religião de Israel, ou pelo menos na forma como estava configurada no seu tempo. E esse momento que nós lemos aqui no texto é um momento assim extremamente importante nessa quebra, nessa ruptura com a religião. Vamos entender por que eu estou dizendo isso. Quando a gente olha para a história e a gente percebe quando Israel é levado em cativeiro para a Babilônia, a gente vê uma grande mudança na religião de Israel. Existe uma grande mudança que acontece ali. Porque antes a religião estava baseada nos sacrifícios, ela estava baseada no templo e ela estava baseada nos sacerdotes, que diariamente sacrificavam ali no templo. Essa religião sofre uma mudança, ela vira de cabeça para baixo. Porque quando Israel é levado em cativeiro para a Babilônia, ela não tem mais o templo. Ela não tem mais o seu lugar de culto. Ela não tem mais o seu lugar de sacrifício. É nesse contexto, ali na Babilônia, que surgem as sinagogas. E o que nós vamos conhecer no Novo Testamento como os fariseus, os mestres da lei, essa cultura rabínica, é ali, nesse contexto, que surge os mestres da lei. E essa tradição rabínica em Israel começa nas sinagogas, no cativeiro da Babilônia. Porque a religião que até então era baseada no templo, no sacrifício, no culto, no sacerdote, agora ali na Babilônia é uma religião baseada no estudo da Torá. A Torá é o lugar onde Israel se encontra. Israel se encontra no texto sagrado. É uma forma deles preservarem a identidade deles, tanto como nação, quanto como o povo eleito de Deus. Então, eles se encontram ali. E os mestres da lei se dedicam ao estudo da Torá. E não só ao estudo da Torá, mas eles começam a buscar o máximo de fidelidade possível no povo, na aplicação dessa lei. Porque qual era o pensamento deles? Se nós viemos para o exílio, se nós estamos aqui hoje na Babilônia, porque nós desobedecemos os mandamentos de Deus, porque de alguma forma a gente se desviou da Torá, então a gente não pode mais correr o risco disso acontecer. A gente não pode mais correr o risco de transgredir a lei sobre a pena de permanecer sobre o juízo de Deus. Então eles começam a estudar isso, essa tradição rabínica, sinagogal, onde surgem os mestres da lei e os fariseus, eles começam a criar um conceito assim de colocar cercas ao redor da lei para sua preservação. A religião, então, se torna aqui, gente, o estudo da Torá e a busca pelo discernimento. Quando a gente olha para a Torá, o significado de Torá é caminho. Então, eles queriam entender qual é o caminho de Deus, por onde eles devem andar. Quando Jesus chega, ele encontra uma religião extremamente estruturada nessa lógica rabínica, nessa lógica farisaica, nessa lógica dos mestres da lei. Ele encontra um mundo onde os rabinos estão interpretando a lei. Só que Jesus chega, ele age, ele se porta, ele ocupa um espaço público na perspectiva de um rabino, de um mestre. Jesus, ele se apresenta como rabino. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus não nos coloca numa postura apenas de ouvinte, mas com 12 anos, ele se coloca, ele se porta como alguém que tem muito a ensinar, como um mestre, como um rabino. E ele começa a chamar os discípulos. Acho que vocês já sabem disso. Mas os rabinos não chamam as pessoas para seguirem a eles. Os discípulos é que vão até as escolas rabínicas para poder seguir, aprender, compreender, enfim. Mas Jesus rompe com isso e vai até os discípulos e não convida eles para interpretar a Torá. Os rabinos ensinavam os seus discípulos a interpretar a lei. Esse era o papel deles. Jesus não ensina aos seus discípulos a interpretarem a Torá. Nem quando ele era menino, nem quando ele era adulto.
Jesus olha para o seu povo e diz assim: vem comigo que eu vou te fazer uma pessoa que vai até as outras pessoas. Vem comigo que eu vou fazer de você pescador de homens. Você vai me ajudar a pescar as pessoas. Não é sobre estudar a Torá, é sobre redimir as pessoas. Não é sobre aprender a interpretação correta da Torá, é sobre aprender a colaborar para que as pessoas sejam libertas, para que as pessoas sejam curadas, para que as pessoas sejam acolhidas, para que as pessoas sejam redimidas. Eu quero ensinar vocês a buscar no ser humano a sua humanidade. Eu quero ensinar vocês a ser gente no meio de gente e facilitar para que as pessoas se encontrem com Deus. Para que as pessoas compreendam a sua vontade e vivam a sua vontade. Pode falar. 5 minutinhos. Ok. Então, Jesus é um ponto de ruptura nessa lógica rabínica. Ele não passa o seu tempo ensinando a Torá. Ele passa o seu tempo ensinando os discípulos a viverem com senso de propósito, trilhando o caminho da simplicidade. Então, quando o texto diz, voltando para o texto, quando o texto diz que todo mundo ficou maravilhado com o seu entendimento, eu entendo que as pessoas não ficaram maravilhadas com o seu entendimento por causa da complexidade do que ele disse. Mas elas ficaram exatamente assim por conta da sua simplicidade. O complexo, quando você ouve algo complexo, você não entende nada e não sabe o que fazer. Você fala, legal, mas e agora o que eu faço? Quando você ouve algo simples, você sabe por onde caminhar. Você sabe o que fazer com o que ouviu. As pessoas ficam admiradas com Jesus, porque ao invés dele ser complexo, ele consegue tornar aquilo que era complexo, que as pessoas não entendiam, simples. Ele aponta um caminho, ele mostra um estilo de vida. Ele mostra a forma como as pessoas precisam viver. Porque o belo, gente, não é a capacidade de complexar a vida, as coisas, as pessoas, mas de tornar aquilo que é complexo simples. De viver a vida e desfrutar sem que o coração seja atraído e desviado. Sem que o fim seja o conhecimento da Torá em si mesmo. Ele não desemboca em vida. É isso, a gente estuda, 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 e é isso. A gente não sabe muito bem o que fazer. Então, Jesus muda esse paradigma. Jesus sabia refletir sobre a Torá de uma forma que isso não fosse um fim em si mesmo. Usando um exemplo, eu gosto muito de usar o exemplo dos leprosos. Os leprosos, eles não tinham acesso ao culto, ao templo. Eles não tinham acesso à liturgia cultica. Não só porque se as pessoas tivessem um contato com eles, elas poderiam contrair a doença. Mas porque ritualmente isso seria imundo. Jesus pega esse conhecimento complexo para poucos e coloca nos pés dos leprosos. E traz vida para os leprosos. E dá para eles uma oportunidade, um caminho para eles poderem caminhar. E o outro ponto, vocês querem algo mais simples do que um menino ensinando adultos? Vocês querem algo mais simples do que um adolescente? Que geralmente a gente não escuta. O adolescente vem falar para os pais e os pais falam, você não sabe nada da vida. Um menino ensinando mestres renomadíssimos, maravilhando o povo. Vocês querem algo mais simples do que Deus sendo um menino, um bebê, com todas as necessidades que um bebê tem, tendo o nascimento que teve, o crescimento que teve, na cidade e na família que ele podia chamar de sua. Jesus começa, mesmo sendo menino, a ser um grande mestre. Um mestre diferente de qualquer outro. Porque ao invés dele jogar mais uma carga de areia sobre o fardo que já estava pesado, ele se coloca como um menino, ensinando sobre a vida. Ensinando como viver a vida. A Mayra compartilhou algo comigo que eu achei muito legal. Da mesma forma que quando Jesus tem a sua grande estreia em Jerusalém, ele teve a oportunidade de pegar essa onda de popularidade e fazer uma entrada majestosa, né? Se colocar como um rei se colocaria naquela situação. Jesus escolhe entrar num jumento e surpreende o povo com a sua simplicidade. Da mesma forma, na estreia da sua adolescência, ele nos surpreende mais uma vez com a sua coragem de ser simples no meio da complexidade. Então, Jesus me ensina que a humanidade ela só é plena quando ela é vivida a partir da simplicidade. Muitas coisas nos tiram o foco.
tudo na nossa vida contribui para que a simplicidade seja só uma lembrança da infância. Nós até vemos a simplicidade às vezes com olhos preconceituosos. O conhecimento nos atrai, a construção de uma vida confortável nos atrai, o poder nos atrai. Essa falsa ilusão de que agora eu sou dona do meu próprio nariz e eu vou decidir quem eu vou ser, nos atrai. Toma a nossa vida, a nossa agenda, e a simplicidade vira só uma lembrança da nossa infância. A gente deixa de experimentar o que é ser humano de fato. A gente não quer conhecer, a gente quer possuir, dominar o conhecimento. Nós não queremos desfrutar da vida. Nós queremos escravizar a vida para que ela sirva os nossos prazeres. A vida ela é toda arquitetada, amassada, modelada de acordo com a minha insanidade. Eu me perco na adultização da minha alma de criança. É isso que acontece com a gente quando a gente vem para a vida adulta. Por isso, o desafio que o Eterno coloca diante de mim, a partir dessa reflexão, é o desafio de ver no simples a mais bela poesia. A música que a gente acabou de cantar. É o desafio de ter coragem de ser simples. Porque para ser gente na medida de Cristo, eu preciso ter coragem de ser simples. A vida de Jesus é um convite à simplicidade do início ao fim. A humanidade de Jesus é revelada na simplicidade do início ao fim. E precisa ser continuamente revelada desta forma através da nossa coragem de ser simples. Porque Jesus continua a revelar a sua humanidade através da minha e da sua vida. Desta forma, no caminho da simplicidade. Terminando só com uma reflexão de um teólogo e pastor que eu gosto muito, chamado John Piper. Ele diz assim: existe na vida... Eu coloquei, viu? Se você quiser. Olha lá. Volta um pouquinho. Não. Ah, não coloquei não, desculpa. Existe na vida e nos ensinos de Jesus uma tendência inflexível à simplicidade. Há um impulso resoluto em direção a viver em risco, com um tipo de entrega aos cuidados do Pai que parece loucura para esse mundo abastado. Há uma desconcertante atitude contrária ao mundo, uma atitude que tornou Jesus e seus primeiros discípulos bastante úteis nesse mundo sem perspectivas. Existe, em benefício do reino, um desprendimento das coisas, o qual cativa o coração dos discípulos. E aí a gente ora: Senhor, dá-nos este desprendimento. A qualquer custo, livra-nos da escravidão a este mundo e a sua imagem de sucesso e poder. Abre os nossos olhos, a fim de que percebamos que aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Concede-nos, Pai, viver como peregrinos e forasteiros. Fixa os nossos olhos na alegria plenamente satisfatória e plenamente duradoura de chegarmos ao céu, seguindo a senda do amor e serviço do Calvário. E para terminar a nossa reflexão, eu fiz uma poesia que eu queria compartilhar com vocês. Jesus também foi menino. Assustou o mundo quando quis servir ao que sempre serviu, amar ao que nunca amado foi. Jesus não foi menino. Jesus é menino. É criança de pé no chão, que tira o calçado e dá ao desconhecido, que abraça o sujo e beija o ferido. Menino Jesus, Jesus menino, olhos de simplicidade, beleza simples, fome de vontade, de viver com vontade a vontade do Pai. Quero ser menina. Pés que sintam, que pisem, se sujem no caminho, eu quero ter. Quero estar, habitar, me encontrar, na simplicidade trilhar, para noutro lugar não mais pisar. Que Deus abençoe vocês. Aquela música que eu cantei, vamos?
de vergonha foi por amor. Como eu posso ser assim, querer tanto quando ele não quis nada além de me amar? E todos os seus passos só me falam que o que ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade ele trazia no olhar, e tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai, e o que fugia disso ele deixava para trás. Eu preciso ser como ele, deixar tudo por ele. Mais do que ler, falar, eu preciso viver. Jesus, Jesus.